Muito bem, depois de muitos esforços, estamos aqui, eu e Fábio Silva, também conhecido como Parexa Das, para esse encontro nesse humilde canal, né, que visa é, as compreensões e o estudo de mandalas e símbolos. Dessa vez para falar sobre os mantras, as mandalas sonoras. Fábio, Parexa, bem-vindo. Valeu, Por favor, obrigado. se apresente como você Certo. achar melhor. E daí a gente toca o barco para entrar um pouco sobre esse tema, né? Que faz parte dos tópicos avançados sobre a simplicidade, né? Gostei. Os tópicos avançados sem simplicidade, é Sim. isso aí. Então, meu nome é Fábio Silva, Parexa Daça. Eu sou músico, meu estudo é muito forte dentro da área do Nada Yoga ou do Mantra Yoga, que é o yoga do som. E, como você sabe, temos uma conexão com uma linhagem, né, Vaishnava. Então isso vem desde da minha adolescência com meu pai, então foi aumentando os estudos, fiz alguns estudos posteriores, formação em yoga, terapêutica. Então meu trabalho é muito voltado para essa experiência do som dentro da abordagem e sistematização da grande tradição do yoga da Índia. Então por isso os mantras, o som como um caminho do que a gente poderia falar na linguagem de Jung, de uma ferramenta de individuação, de auxílio no processo de despertar de si mesmo, da consciência. Né? Então essa é o que se chamaria de mantra yoga, que seria o yoga do som, seria o estudo do som dentro da tradição védica, da tradição indiana, como um veículo, um instrumento de emancipação da consciência. Legal. O Parexa ele tem um canal que eu vou colocar depois aqui na descrição do vídeo e eu recomendo bastante para quem quiser conhecer, né, entender ou sentir o que é esse trabalho e o nível, altíssimo nível de composições e emanações que esse camarada aqui faz canal. Parexa, por favor, vamos começar do começo. Então, do início do início. O que são os mantras? Os mantras são uma classe de sons, de alta frequência. São sons que foram ali, poderíamos dizer, captados, canalizados, elaborados pelos yogis, os praticantes dessa grande tradição do yoga da antiguidade da Índia, como instrumentos de acessar, de mergulhar na mente, de poder compreender em primeiro plano o cenário mental, trabalhar sobre ele e fazer o mergulho para acessar a matriz mesmo. Então isso numa linguagem para a gente entender. A palavra mantra, man quer dizer mente, tra quer dizer instrumento ou aquilo que liberta. Instrumento para libertar a mente. Então é o som como um instrumento, né? Isso é muito interessante. Então a gente, claro que hoje em dia a gente já tem vários estudos da ciência de como o som pode ser utilizado, né? Inclusive na medicina, em vários lugares, mas essa sutileza, eu diria que essa tecnologia ancestral, ela já é da vida. Ela está em todas as culturas, em todos os lugares, porém na Índia ela alcançou talvez um clímax da observação, da potencialidade desse som, e os mantras são essa classe de som que serve para nos ajudar a libertar a mente de bloqueios e trazer uma ampliação da estrutura da consciência. Pois até a definição do título dessa nossa conversa, né, como guia, observa
esses padrões, né? Esses padrões de repetição que estão tanto nos mantras quanto nas mandalas, que até começam por um mesmo prefixo etimológico de man. É verdade, né? É verdade. As mandalas e os mantras. Se referindo à mente também. E quando visto pela perspectiva terapêutica, as mandalas também têm essa função de liberar, né? De serem liberadoras da mente. Com uma proposta também de autoobservação, né? No mantra, a partir da sua visão, o que são essas repetições? Por que aquilo fica se repetindo e repetindo? A gente poderia dizer que, de certo modo, às vezes se fala de que o mantra se trabalha num fenômeno cíclico. Eu diria que, mais do que cíclico, ele trabalha cíclico aspiral, né? Então ele tem essa, né? Ele leva você, então, um vórtice vibracional. A repetição, ela tem essa finalidade de ajudar com que você possa cada ir mais vez mergulhando mais, né? Gerando um campo vibracional a partir da repetição do som, onde a própria mente, com sua plasticidade, ela vai cada vez mais se tornando imbuída daquela vibração. E isso vai possibilitando com que o observador, que a consciência, consiga também se enxergar melhor. Então, para mim, a função do fenômeno repetição no mantra, ela não é um giro em torno de ficar sempre correndo atrás do rabo, não é isso? É criar um campo de vibração forte, de vórtice, que possibilite como uma espiral mesmo, uma ascensão. Sim. Então, assim, por exemplo, grandes tradições, elas sempre tiveram isso com os mantras. A gente fala dos mantras na Índia, mas na verdade essa é uma ciência de como utilizar o som como caminho de mergulho na consciência, como um espelho, né, para se enxergar também, como as mandalas. Então, se você vai na grande tradição também judaica antiga, você vai ver nas sinagogas a repetição dos textos do Talmud, com a vibração do próprio idioma hebraico, que tem sua própria singularidade, né? Então, assim, essa repetição é para possibilitar que a mente entre na frequência, né? Para que possa dar a ela um eixo onde ela possa ser guiada e a experiência meditativa possa brotar. Também está relacionado diretamente com concentração, né? Isso, assim como o trabalho com mandalas, né? Para dar esse eixo. Que esses padrões façam um entorno, circunvalem o centro, que é o grande mistério da coisa, né? O que está no centro, né? Eu gostei dessa percepção. A partir desse caminho, né, que proporciona esse espaço de contenção também, de segurança, para acessar essa magia que é maior do que nós mesmos, né? Eu gostei, você falou disso então, como cria um campo ali, um desenho, né, para que a gente possa fazer o acesso ao centro, né? Então esse desenho como sendo importante para a psique também se reconhecer, para se olhar. Para que não tenham influências outras que não o objetivo que aquela jornada propõe. Né? Gostei. Por causa daquele mantra. Agora, o que está contido nesses mantras, e eu posso fazer o meu próprio mantra? Bem, se nós observarmos que o som ele é um fenômeno que todos nós podemos nos colocar a estudar, a observar no nosso corpo como a vibração atua e como nós podemos acessar a alta vibração, nós podemos sim confeccionar no sentido de escolher frases, palavras que nos auxiliem num trabalho também sobre a mente, sobre a consciência. Mas quando nós estamos falando especificamente dos mantras, nós
aí cabe aqui dentro desse, a título de estudo, dentro desse sistema. Nós não estamos falando, nesse código, não estamos falando de confecção, né? Nós estamos falando de sons que essas pessoas entraram numa alta frequência interior para poder... Já vinham de lá, né? Já vinham para acessar esses sons. Então, assim, ali no caso, por exemplo, do sânscrito, também tem toda a particularidade vibracional do próprio alfabeto sânscrito, daquele idioma. Então, quando recitado, então os mantras, eles não são meras elaborações de satisfação estético-sonora. Eles são elaborações que detêm como código ali naquela vibração, daquelas combinações de palavras, chaves para a transformação psicológica. E isso não dá o efeito, o raio de ação de um mantra, ele também tem a ver de onde, de que nível ele brota. Então, uma confecção que parte do nível do consciente mais bruto, de apenas um ruído mental, ela não tem a eficácia como princípio ativo para levar, em tese. Porque, visto assim, não tem aquela mesma pureza de onde foi originado. Brotou o outro. Porque a gente estava falando de vibração, mas não sei se isso responde para você alguma coisa. Sim. É possível, então, o que eu entendo da sua resposta, em resumo, que é possível fazer seu próprio mantra, se no objetivo terapêutico e tal, vem um pouquinho mais para cá. Acho que mais para cá. Se no objetivo terapêutico e de observação interna, mas que ele pode não ter aquele mesma profundidade dos mantras raiz, né? Exatamente por esses raiz, né, virem com uma pureza e dentro de um código todo clássico, vamos dizer assim, né? Ou até transcendental, que daí é uma outra um outro papo. Outra visão. Eu acho que é esse mesmo. E se liga na próxima pergunta, né? Sim. Existe um mantra central? Já que os mantras giram em torno de um centro, de novo a gente pode ver a imagem de uma mandala, né? Sim. Os mantras fazendo círculos, e o que está aí no meio? Existe esse mantra eixo? Nós não diríamos, dentro da tradição do mantra yoga, que existe um mantra, assim, o que diríamos é que existe o mantra raiz da existência, que seria a própria manifestação divina na forma de som. Isso eu acho que é o interessante do link nosso com a mandala, porque quando nós estamos falando do mantra yoga, nós estamos falando de uma linha de estudos dentro e de práticas completas em si mesma, dentro da própria tradição do yoga, que trabalha com a compreensão de que tudo é vibração. Todas as ações são vibrações, tudo é vibração. Mesmo a estrutura que parece ser mais sólida, ela só é aparentemente sólida, mas na verdade ela é um campo de vibração. Então, tudo que existe no universo, ele é a reverberação do som original A-Um, do mantra Om, que é a manifestação que é descrita nos Vedas, o primeiro som que Brahma escuta, né? O som que escuta, o som universal, é o som que é a representação da própria divindade dentro de toda a criação. É dito nos Vedas que passado, presente e futuro estão no mantra Om. É dito nos Vedas que não há nada que esteja fora do Om, porque o Om é tudo. Tudo é o Om. Então, assim, nele está tudo. Então, de certo modo, nós poderíamos dizer que o Om como mantra central, porque, inclusive, em boa parte dos mantras, nós temos o mantra Om iniciando, porque ele sempre está indicando a natureza divina e de ajuste de frequência daquelas palavras que vão ser colocadas ali para nos auxiliar. Certo. Então é assim por isso que tem. Agora, cada linha, muitas vezes tem, cada linhagem, como na Índia existem muitas linhagens, né?
E essas linhagens, sejam linhagens de yoga ou linhagens também de tradição filosófico-religiosa, elas são linhagens que têm a sua própria compreensão. São, eu diria, como escolas de mistérios. Galhos, né? distintos da mesma Da árvore. mesma árvore que você sabe que é o conhecimento dos Vedas. Então, em cada linha, pela frequência de trabalho que eles têm, pode-se ter um mantra como sendo o mantra central. Tá. Entende? Que é central daquele objetivo Daquele também. objetivo, Daquela roupagem. raiz, isso. Na nossa linhagem de raiz, que é a linhagem Gaudiya Vaishnava, nós temos o chamado Maha Mantra, que é o mantra Hare Krishna, que não é um mantra religioso. O mantra não tem religião, o mantra é um som livre, porque ele brota para além dessas confecções de estruturas, disso, daquilo outro, ele é livre. Então é o som que é chamado o grande som da libertação, o som do amor, né? Do amor divino. Mas várias linhagens têm mantras, outros como sendo mantras centrais ou grandes mantras, porque são o veículo, constituem um veículo principal, né? Que apoia, que é o pilar de todo o caminho de transformação daquela linhagem. Acho que... Para a gente finalizar, né? Nesse trabalho que você faz, viajando, cantando, tocando, né? O que você já viu de curioso acontecendo como resposta das pessoas? Eu imagino que você tenha visto muita coisa. Sim. Tanto dentro de si, Sim. estando naquela posição, né? Quanto nos outros. Assim como eu também tenho a bênção de poder ver isso. Com o trabalho com mandalas, né? Sim. Tem alguma que você se lembre para comentar aqui ou num geral? Olha, qual que é a resposta para esses mantras? A resposta é que, como é um som de alta frequência, o primeiro trabalho que ele vai fazer é o que seria de arrumar a casa, ajustando os ruídos. Então, assim, é muito interessante observar os fenômenos mais diretos da pessoa entrar em processos de cura emocional, né, dos ajustes das emoções, pessoas entrarem em experiências muito profundas, que diria de transe mesmo, onde elas entram numa consciência muito profunda de comunhão dela com o universo ou com o divino, alcançando respostas, muitas vezes desbloqueios para padrões aflitivos que elas estavam vindo durante a semana, e com depressão, com isso, aquilo, outro, que aquilo ali dissolve. Isso são linhas gerais que eu lembro. Existem coisas específicas, outras experiências que para muitas pessoas são tidas da ordem mística, né? Mas a gente também não tem nenhum problema disso, porque isso aqui é livre e é a gente mesmo, né? Mas assim, porque são reais. Porque são vibrações que estão nos trazendo uma ampliação da consciência para a comunhão com uma realidade muito maior do que esse mundo de uma caixinha tão pequenininha que a gente toma por ser eu, né? E então as experiências são muitas. Na minha vida é transformador, né? Eu diria que para mim, o meu trabalho principal, além de todos os outros trabalhos que eu faço, como meditação, etc., o som é o veículo da minha comunhão, da minha forma de autoconhecimento. E os mantras, fundamentalmente. Então, são muitas experiências adquiridas de observar como o som ele tem uma potência de te ajustar e de realizar curas mesmo. De realizar curas. Pessoas que às vezes falam de situações que estavam passando físicas, etc. E depois das sessões com o trabalho com os mantras, se sentem como se tivessem libertado aquele tipo de dor que estavam sentindo, etc. Uma coisa que eu lembrei agora no tema que você trouxe, que é o mandala sonora, já que a gente está indo para a finalização, é que a gente poderia dizer que o mantra, ele de certo modo poderia dizer que a mandala manifesta em som, né? Por isso mandala sonora, né? Não tão difícil de ser verdade, existem experiências de práticas quando você está praticando os mantras, onde no campo visual
dentro da meditação, brotam conteúdos de mandalas. Então, porque aquele mantra, e cada mantra com uma mandala diferente, né? Cada mantra, por ser um campo vibracional completo em si mesmo e distinto, ele é uma própria mandala sonora, né? Então, assim, porque tudo é vibração. Então, dentro da tradição antiga dos Vedas, e mais especificamente naquilo que nós chamamos de Tantra, que não tem nada a ver com sexo, embora tenha tudo a ver porque o sexo está dentro do Tantra, mas o Tantra não se reduz a isso que o Ocidente vende. O Tantra é a comunhão direta com a matriz da consciência e com as forças do cosmos, a partir de certas práticas, né? Ela não depende, ela não prescinde necessariamente do intelecto para fazer esse acesso. Ela tem um campo de práticas específicas que auxiliam nessa comunicação. Então o mantra vem como isso, a mandala também vem, porque ali você sabe, né? Você pode falar muito melhor disso, quando a gente está fazendo, o que é que brota, o que é acessado, que tipo de conexão ocorre. E então é explicado que existem os mantras, que é sonoro, e existem os yantras, né? Legal. Os yantras são formas geométricas, pictóricas, que representam aquele som e que representam a própria divindade. Então, se nós temos a divindade na forma do som do mantra para ouvir e acessar e realizar essa ponte, nós temos então os yantras, as mandalas, como formas geométricas sagradas e pictóricas, imagéticas, que nos auxiliam nesse trânsito, nos auxiliam nessa, e de certo modo podemos dizer que elas brotam da natureza límpida da consciência, né? Então, assim, essa associação de ver que todo mantra, ele como vibração sonora, ele tem um desenho mandala, ele tem um desenho de uma geometria sagrada que ele anuncia. E o contrário também. E o contrário também. Desde o gráfico. Também vibra, também tem seu som, né? E vai para outro Cada campo. desenho tem a sua vibração do que vai gerando ali, do que vai brotando naquela mandala, não é isso? É isso, gera um portal, né? E aí? E aí que eu espero que a gente tenha... eu espero que a gente tenha feito o nosso portal aqui, que as pessoas que acabaram caindo nesse vídeo por escolha própria, né? Exatamente. Tenham alcançado 20 e poucos, 25 minutos do que queriam, para que essa mandala fosse conhecida cada vez mais por dentro e por fora também. Por fora né? também. Esse é o objetivo do nosso serviço, né? Com certeza. Enquanto a gente tem a bênção de prosseguir e alcançar mais pessoas, esse é o objetivo desse vídeo, né? E dessa nossa conversa. Então, esse é o meu voto para isso que a gente fez agora. Com certeza, e que todos possam receber algum tipo de insight a partir do que a gente trouxe aqui. E continuem. Distribuam. Valeu demais. Valeu mesmo.